Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui na leitura dos Atos Apóstolos, a gente só vê uma coisa. Quando Estevão foi morto, perseguido, que parecia um fracasso, né? Aparentemente, para quem está vendo, um homem tão sábio como Estevão, que fez até aquela descrição da Bíblia do início ao fim, deixou todo mundo atordoado, depois foi morto, apedrejado, com o consentimento de Saulo. Olha o que houve. O povo se espalhou, né? Foram a outros lugares, Fenícia, Chipre, Antioquia. Alguns deles ali também começaram a pregar para os gregos. E dali, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. Tem um padre da igreja que se chama Tertuliano. Não foi santo, porque quis ser mais santo que a igreja no final da vida. Entrou numa ideologia que se chama montanismo. Ele achava que o povo católico é muito frouxo, e que deveria ser mais duro, que deveria ser mais... Lembra daquela história de que nós, católicos, não temos que ficar cobrando de como tem que ser rígido o outro. Lembra disso, né? Você cobra de você, acolhe o outro e deixa que cada um tenha o seu tempo de conversão. Se a pessoa se abre a você, você dá seu conselho. Se a pessoa não se abre, simplesmente acolhe, né? Mas infelizmente ele caiu nessa armadilha de querer. Você tem que fazer mais jejum, você não faz, você tem que cobrar do outro, né? E acabou não sendo santo, mas como ele escreveu muitas coisas boas, uma das coisas que ele disse é: sangue de cristãos, sementes para novos santos. Sangue dos santos, semente para novos cristãos. Ok? Sangue de Santo Estevão. Olha o que aconteceu. Conversão na região inteira. E até quem se converteu? Saulo, né? Então, aquilo que aparentemente parece um fracasso, na verdade, Deus tirou um grande bem para a igreja. E a igreja, sabiamente, eu não sei se vocês lembram, que dia que a gente festeja Santo Estevão? Dia 26 de dezembro. A gente celebra o Natal no dia 25, com toda alegria, nasceu um menino. E no dia seguinte, o primeiro mártir, o proto-mártir, vai dizer: quem segue Cristo passa pela provação, né?
Aquele menino que já, para Deus, aquilo já é um sacrifício, uma kenosis total. O Senhor Deus está numa manjedoura, um coxo de vaca. É muita humildade, né? Muito esvaziamento de si. Isso gera mártires, né? Quanto mais você esvazia, mais você se entrega completamente à obra do Senhor. E no Evangelho, nós temos algo também que nos intriga. Aquelas pessoas que são orgulhosas em si, não só orgulhosas no sentido de buscar poder, dinheiro, mas orgulhosas até na igreja, né? Pessoas que se acham, como os judeus. Nós sabemos tudo, ele não sabe de nada. Eles chegam a forçar Jesus a dizer: fala logo que você é o Messias. E Jesus, com um pouco de ironia, diz: vocês não acreditam, olha o que eu faço. E mesmo assim, vocês não acreditam, porque vocês não fazem parte do meu redil. Quem é que faz parte do rebanho de Cristo? Quem? Quem tem coração humilde. Quem se reconhece pequeno e não o dono da verdade. Não é que Deus escolhe como se fosse predestinação. A dupla predestinação de Calvino, da presbiteriana. Não. Como Deus já sabe quem vai ter o coração aberto, as pessoas que se abrem ao Evangelho são as pessoas humildes. Ou humildes mesmo, bem miseráveis, ou humildes de coração. Que aí poderia ser até pessoas ricas. É muito mais difícil, porque acabam se apegando aos bens, né? Mas uma pessoa rica que não se apega aos bens, tem um coração humilde, também pode fazer parte do rebanho de Deus. Mas é assustador. A pessoa querendo que Jesus fale, sendo que ele já fez um monte de obras. Como a cegueira pode impedir alguém de ver as obras de Deus? Assim como a cegueira pode impedir a ver as obras do demônio. Como hoje em dia a gente vê tanta gente cego. O demônio bordando, né? Pintando e bordando. E todo mundo apático, né? E muitas vezes entrando no jogo do demônio. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Ó, a revelação da Trindade, né? Eu e o Pai somos um. Então tem esse mistério. O mistério dos eleitos. As pessoas que são humildes a ouvir a voz de Deus e a se adaptar a ela. A cada dia, na verdade, quando você estuda Deus de verdade, cada dia você se humilha mais, porque você sabe que você vai entrando cada vez mais num mistério que é infinito. Ao invés de você achar que é o dono da verdade, já decorei a Bíblia em todas as línguas, estou pronto. Se você realmente entra no mistério de Deus, você vai vendo cada dia mais que você não é nada. E você fica humilde diante da verdade. Humilde, inclusive, para ouvir quem não sabe nem ler, mas que é mais humilde que você, e o Espírito Santo fala por ele. É isso que faz que a gente não se perca no caminho, ficar atento com as pessoas que já têm humildade no coração mais forte, né? Porque aquilo que para mim, que sou orgulhoso, demora, para uma pessoa humilde, Deus fala em
rapidinho. Então é muito mais fácil você aprender quando alguém fala sendo humilde do que lendo a Bíblia com o seu orgulho. Apesar que é claro que é importante ler a Bíblia, mas pedindo a cada dia que Deus nos dê a humildade, a sabedoria do alto, quebrar a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, para que Ele fale no nosso coração. E nós nunca corramos o risco de não ver o pastor. Porque Ele vai passar e nos chamar. As ovelhas que não o escutarem ficarão de fora. Só que tem um preço. As ovelhas que ficarão de fora ficarão para sempre de fora, porque perderão a vida eterna.